rodeiam, eles estão vendo, estão rodeando você Usa a e vão te internet aí, ó. ajudar. E vão te ajudar. Bom, gente, vai iniciar a gravação. Quem é que vai fazer a prece? Bom, se a internet Jorge. deixar, eu vou até o final, tá? Então, beleza. Não, o Jorge hoje não, sou Roberto. Vamos Tá fechar os nossos olhos. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Vamos fechar os nossos olhos e expressar ao nosso irmão Jesus a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos mais uma noite reunidos para estudo. Hoje, o livro dos Espíritos, a sua pergunta 456. Te pedimos, Jesus, que amplie nossas mentes para que possamos assimilar o que for passado na noite de hoje pelo nosso irmão Afrânio. E, consequentemente, colocar em prática no nosso dia a dia. Revelando e comentando com todos aqueles que desejarem conhecer a tua doutrina, Senhor. Passar com dignidade, com sinceridade, com tranquilidade, sem arrogância, sem petulância do saber. Te pedimos, Senhor, que derrame a tua paz sobre esse planeta, tão conturbado ultimamente. Nos 2 dias passados, desencarne abrupto, violento, desencarne coletivo de crianças e adultos. Bem sabemos, Senhor, tudo isso antes de acontecer passou pelo crivo do Pai. Se aconteceu, é porque precisava acontecer. Então, o que nos resta como espírita é orar por esses espíritos. Pedir a paz, pedir a tranquilidade a cada um. Pedir também, Senhor, que nos dê paz, nos dê tranquilidade. Entendamos com firmeza por que essas coisas acontecem. Jesus, o Covid está aí por aí de novo assolando o planeta. Na nossa cidade, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, algumas cidades já estão, alguns municípios já estão exigindo o uso de máscara. E aguardemos o que restará a todos nós com relação a este vírus. Te pedimos por aqueles que ainda não conseguiram chegar ao nosso estudo, por algum motivo, que também seja envolvido e abençoado, como nós desejamos aqui presente também serem envolvidos e abençoados. Te pedimos, Senhor, em especial por Luiz Felipe Barbosa de Oliveira, irmão filho da Simone, que a sua recuperação física aconteça rapidamente. Abençoa-nos, Senhor. Fortifica-nos na fé. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Afrânio, Jorge, Lourdinha, Elisa, seu Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Consegui ir até o final da prece? Os espíritos não estavam vendo o que você estava fazendo, ele liberou, viu? Você devia estar fazendo alguma coisa boa, senão eles iam cortar, não ia liberar, não. Viu como eles veem, como eles veem tudo que a gente faz, tá vendo?
Não foi só meus pedidos, não, mas também a vibração de vocês para que acontecesse a prece sob minha responsabilidade. Sim. Sem conexão com a internet, está dando aqui para mim. E... Então, ainda bem que não interrompeu a prece. Vamos lá, vamos. Eu estou ouvindo vocês, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão? Estamos vamos lá. ouvindo bem. Bom, boa noite, prima. Então, boa noite, Lourdinha. Boa noite. Boa noite, Lourdinha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lisa, Lourdinha. Está contigo agora. Vamos começar o Livro dos Espíritos. Vamos começar um novo capítulo. Lembrando da nossa primeira aula sobre o Livro dos Espíritos, né? E nós estamos falando o segundo livro. O Livro dos Espíritos são divididos em 4 livros. Tá? O primeiro livro se chama Das Causas Primárias, né? Onde o Kardec, de uma grande parte, ele tira a Gênese. O segundo livro é esse que nós estamos falando, que se chama Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Esse segundo livro é o tempo todo Kardec fazendo essas ligações do mundo espiritual para o mundo normal, o mundo encarnado, e vice-versa. Tá? Ainda há pouco nós estudamos Emancipação da Alma, ou seja, éramos nós, encarnados, dando uma voltinha no lado de lá, certo? O sonho, o sonambulismo, o êxtase, somos nós encarnados, dando um passeio do lado de lá. Agora Kardec vai começar, tá, a nos mostrar de lá para cá. Tá? Depois vai falar os outros assuntos, vai ser, né, aqui é no momento da intervenção, né? Depois vai ter outros assuntos que, por exemplo, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, vai ter um monte de assunto aí pela frente. Né? Os espíritos durante os combates, quando desencarnam, vai ter tudo, né? O lance sempre agora da influência deles aqui. Nós já fomos lá, já perturbamos eles, né? Agora eles vêm para cá nos ajudar ou nos perturbar. Né? Então, vamos começar hoje essa passagem da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Certo? Beleza? Contigo. Exatamente há 8 anos atrás, eu Nossa estudei Senhora. esse capítulo. É isso mesmo. Nós falamos sobre isso, né? Fizemos um mapinha. Vamos lá, então. Vamos 8 lá. anos atrás. Falta pouco para acabar o livro. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Você quer que eu leia tudo que vai falar nesse capítulo ou não precisa? Não. Engraçado que eu fui lá atrás procurar o que estava na frente aqui, né? Mas deixa para lá. Precisa não. Vamos começar por faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Pergunta 456. Até que isso aí tem um detalhe, né? Primeiro tem que acreditar em espíritos, né? A primeira pergunta do Livro dos Médiuns, né? Há espíritos? Não acredita, não adianta ler aquele livro. E aqui nós vamos começar por aí, né? Existe espíritos? Há espíritos? É a mesma pergunta, né? Vamos lá. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Opa! E aí? Uma pergunta que a gente tem que cada um apertar. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, que eu não me lembro qual, nos fala que nós estamos cercados de testemunhas. Quem lê aquilo na letra, pensa que a testemunha é o vizinho, é o filho, é o pai, é a mãe, é aquele que está mais próximo. Mas Paulo não está se referindo a quem está próximo dessa forma. Está se referindo ao todo. Então, a pergunta tem muito
né? O que nós estamos fazendo? As nossas atitudes, os nossos atos. Tem espíritos vendo? Tem espírito nos acompanhando? Está gerando, né? O que fazemos são nossos atos de vida cotidiana. Se eu pego um livro para ler, será que algum espírito vai ler comigo? Se eu pego, não, vou tomar ali no bar ali aquele chopinho, será que tem um espírito vendo eu fazer isso? Né? E aí, assim por diante. O nosso cotidiano. Né? Como é que isso, né, acontece? Por que acontece? Nós vamos começar aqui um aquecimento para a famosa pergunta 459. Isso é um aquecimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria só de falar só duas coisinhas. Quando eu vi são de toda palavra escrito, espírito em letra minúscula, são espíritos de uma determinada natureza. E os de letras maiúsculas são espíritos de uma natureza, né, Somos nós. mais acima. É. Ezinho, pequenininho, somos nós. Mas os ezão, esses aí é o pessoal que faz a diferença. Isso é o que eu ouvi. Estou só porque tem uma colega que coloca que na primeira, como você acabou de comentar, né, na primeira parte, era ainda com letras menores, porque principalmente nas questões orgânicas e inorgânicas, ainda era a formação. Eu estou me baseando nesse roteiro aí. Não estou definindo que sim ou que não. Porque os espíritos que estão mais acima, eles veem o que a gente faz e chega nas questões e não fica oculto nada para eles, porque eles fazem uma leitura bem aprofundada. Agora, os ezinhos pequenininhos, alguns deles é até indiferentes, passa assim que não está nem aí. Mas eles ficam ali, só fazem a leitura ao que interessa a eles, e quase sempre são atitudes mais comezinhas. Só isso, só que eu... Ô Jorge, na pergunta 607, letra A, pega ele, faz favor. Peraí, só um instantinho. 607, letra A. A gente faz essa diferenciação. Peraí, tô quase lá. Pô, eu ando ruim de achar a pergunta aqui. 605, 607. Letra A. Pergunta do livro dos Espíritos, 607, letra A. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ou seja, Kardec chega a uma conclusão que nós, em determinado momento, tá, fomos princípio inteligente nos seres inferiores da criação, no mineral, no vegetal, no animal. E o que é que os espíritos vão responder? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Essa questão de matéria espírita, mas vamos para lá. Vamos embora. Nesses seres, cuja a totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Ou seja, é isso que o Kardec confirma na pergunta. Né? Vem a mônada, estaciona no planeta,
vai pegar, né, os primeiros seres, e chega-se à humanidade, ao ser humano, tá? Então vamos lá. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo. Exatamente. Então nós, no reino nominal, humanidade, nós somos o espírito com E maiúsculo. Lá atrás nós éramos o espírito com E minúsculo. Né? Mais à frente nós seremos anjos. Né? O que é que vai falar sobre o espírito? Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Pois é. Então, a partir do momento espírito, com E maiúsculo, nós já passamos a ter total responsabilidade. Né? E esses espíritos desencarnados a quem Kardec está se referindo aqui, têm também já o raciocínio, têm a inteligência. Né? Então, eles, né, têm condições de nos acompanhar de uma certa forma. De uma certa forma. É o que a resposta vai nos falar agora. Olha só o que a resposta vai nos falar agora. Tá? E pela resposta nós vamos também voltar à pergunta que é muito bem encaixada esses dois aqui. Vamos lá de novo, Elisa. 456. 456. Ah, volta lá no 456? Volta para lá, volta para lá. Então, eu fechei o livro e tirei o marcador. Que legal, né? Peraí, eu vou achar. 456, 455, 456. E há uma separação no Livro dos Espíritos, que até a pergunta 75, o Espírito vai aparecer sempre com E minúsculo. Eu tenho... Né? Então, eu estava vendo o que o Jorge falou, e eu tenho que ter uma cola de quando a gente começou a estudar, que está lá, Espírito, de 76 em diante, tem uma seta assim, nós, Espírito com E maiúsculo. Espírito com E minúsculo, até 75, todo princípio vital e espiritual, princípio inteligente. Então vamos na 76, só para falar sobre isso e voltar à nossa pergunta 456. É muito bom isso aí que a gente fica, né, relembrando, né? Agora eu abri 76. Na página. 76, pergunta 76 agora. Que definição se pode dar dos espíritos com E maiúsculo? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Inteligência. Agora vamos ver a notinha de Kardec, que é essa nota aí que define tudo. Vamos lá. Nota. A palavra espírito, com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Somos nós em outras paragens, né? Quando nós passamos por as diversas formas que nós não conhecemos. Nós só falamos do mineral, vegetal e animal. Aí vem um vírus que não tem reino, veio mais 5 tipos, tem agora 5 tipos de reinos, então mais 3, e a confusão tremenda que a ciência já arrumou para a gente. Mas está certo, a ciência está errada, não. E aqui tem uma cola aqui que está dizendo assim, 23, espírito com E minúsculo. E está aqui na 23, o que é o espírito com E minúsculo? E está a resposta, o princípio inteligente do universo. Então vamos lá. Então vamos voltar para 456. Já passeamos muito livro dos espíritos. Você me desculpa, a Frane não estou entendendo, não. Esse espírito com E minúsculo é qualquer espírito animal, é uma borboleta. Isso. É isso. É a pedra, a planta, urubu. Tudo. Qualquer um com E minúsculo. Qualquer um é um espírito. Veja bem, princípio inteligente. Entendeu bem? Entendi. Agora, quando você fala o espírito E maiúsculo, já é realmente o ser inteligente.
Né? Mesmo sendo um espírito de baixo nível. É um espírito, com E maiúsculo. Tá, com E maiúsculo. Tá? Porque a partir do momento que alcançou a humanidade, já passa a ser, porque já raciocina, já é responsável por seus atos. Entendeu? Bem, já é ganha de presente o tal do livre-arbítrio, né? Junto com a inteligência, etc. Né? Passa a fugir do instinto, muita coisa que a gente não deveria fazer, fugir do instinto, etc. Mas vamos embora, a gente tem que aprender, né? Então vamos voltar ao nosso questão 456. Nós já lemos lê a pergunta e a resposta de novo, Elisa, para a gente agora encaixar. Pergunta 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, essa resposta aí tem muito a ver com nós encarnados. Por exemplo, antes de eu ser espírita, minha mulher já era espírita. E ela frequentava o Bezerra de Menezes aqui na minha esquina, aqui, na Rua Patagônia. Era o único centro espírita que colocou em si. Por quê? Eu ia lá, sábado, tal hora tem estudo, eu ia pegá-la depois do estudo, para a gente sair com as crianças, etc, 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 né? Muito bem. O dia que eu me tornei espírita, olha só, que eu passei a ter interesse, a dar atenção, eu descobri que em cada esquina tem uma casa espírita. É impressionante. E eu vou andando na rua, em lugares que eu não conheço. Gente, eu conheço uma cidade de 3.500 habitantes. Eu juro que eu não estava procurando centro espírita lá. Dou minha palavra. Tá? Eu ia passando assim, de repente, Centro Espírita, não sei o que da Luz. Aí vem o nome da pessoa lá também, não sei se é o fundador, o que é, tipo Maria Vai. Eu olhei assim, o Centro Espírita aqui, e vem lá, reuniões públicas, não sei o que, igualzinho, a gente vem todos. Olha, eu juro para vocês que eu não estava nem com cabeça nisso, eu estava lá procurando lá um negócio, uma oficina para consertar um trator velho que estava tirando meus últimos cabelos, né? Pois é. Então, o que acontece? A gente, é o que está falando aqui, só vê aquilo que nós temos a atenção virada para aquilo. Se você gosta de quebrar um barraco, brigar, os bons espíritos vão te ver para te ajudar a sair dessa. Mas os espíritos que gostam disso vão estar tudo lá junto. Vai, é isso mesmo, tal, né? Agora, se você gosta muito de orar, de fazer o bem, esses espíritos aí que estavam antes lá, né, não vão acompanhar essa pessoa assim. Então, cada um só vai ver o que interessa muito. Somos nós mesmos. Nós. Se a gente for olhar um monte de coisa que a gente faz, que a gente vê, que a gente não vê, né? Quer ver outra coisa? Nós estamos preocupados com alguma coisa. Muito preocupados. Aí, de repente, pinta a solução. Lá no shopping, Nova América, tem uma loja assim que tem a solução do teu problema. Aí está nos afligindo, aquela preocupação, a gente pega o carro, sai correndo para o shopping e tal. Chega no shopping, ao lado da loja, está na porta de uma outra loja, esse sou eu. Está a Elisa e o seu Roberto conversando. Eu passo no meio dos dois na minha aflição e não vejo. Aí no outro dia a Elisa, pô, bonita, hein, Fran? Eu estava lá no shopping, você passou entre eu e o seu Roberto, seu metido, nem falou com a gente. Vocês estão entendendo a resposta qual é? O espírito vê tudo, mas eles só vão dar atenção àquilo que interessa a eles. Ou seja, isso entra muito também na questão dos nossos amigos que estão a fim de nos achar alguma falta, alguma falha, para alguma janela para entrar. São os nossos irmãozinhos que estão a fim de nos pegar. E, geralmente não são com boas intenções, não. Aí depois nós vamos lá para Maria vai botar a mãozinha na mesa, porque eles nos pegaram que nós abrimos uma famosa brecha. Então, a atenção é isso. Tanto para o bem como para o mal.
né? Não se ocupa com o que lhe é indiferente. É aquela brincadeira que a gente faz. Será que o vascaíno bota uma camisa do Flamengo? De jeito nenhum. É indiferente a ele, não quer nem saber disso. Né? Agora, do Vasco, ele vai colocar. Alguém quer falar alguma coisa? Jorge? Seu Roberto? Não, já? Não, está muito claro aqui a pergunta, É? a resposta e o comentário seu está muito claro. Pois é. Realmente, É por aí, né? realmente o maledicente só vai procurar onde existe maledicência. O fofoqueiro só vai procurar onde existe fofoca. E assim, sucessivamente, os espíritos procuram realmente se aproximar daquilo que interessa a eles. Ou passam a perceber aquilo que interessa a eles. E esse problema nosso da brecha, que é fogo, né, seu Roberto? A famosa brecha. Sim, claro. É a nossa dificuldade de mudança. É por isso que existe a obsessão, né? Porque existem sempre espíritos inferiores que estão atentos às nossas brechas. E não existe aquele, né? Tirando alguns, não existe aquele espírita que não deu uma brecha, que não deu uma oportunidade desses espíritos se intrometerem na vida do espírita. Roberto, eu fico preocupado que eu não dou uma brecha só, dou um monte. Sim, claro. É um perigo, né? Exatamente. É isso aí. Nós estamos constantemente em erro, em falha, dando oportunidade. Consuelo, você, Consuelo, conhece alguma história de brecha? Não sei. Eu Eu queria que não, né? Coisa. Nós encarnados, temos dificuldade de mudar por achar que não tem necessidade, que essa é a última vida, que eu tenho que aproveitar, e acabou tudo, sou enterrado. Tudo bem. Mas o espírito, o espírito que está em outro plano, ele sabe que ele é espírito. Ele sabe que ele está ali e que ele está, de uma forma ou de outra, ele está sofrendo, né? Porque ele não está num bom lugar, né? Ele não deve ter bons fluidos perto, não deve ter, não sei, não deve ser muito bom, né? Como você tivesse no meio de um monte de gente doente, né? E você sabe que você está no meio de um monte. Ótima definição. Vai. Você sabe que você está no meio de um monte de gente doente. Por que eu, sabendo que eu sou espírito e que eu estou fora de um corpo, porque eu fico assediando outro corpo doente para ficar mais doente ainda? Por que eu não tento, como espírito, né, já que nós somos inteligentes, usar um pouco da inteligência e ver que nós estamos no meio de um monte de espírito doente? Por que eu vou procurar mais gente doente? Mais encarnados doentes? Se eu já estou no meio de um monte de espírito doente, por que ali eu não tento, como um ser inteligente, porque nós somos, quando desencarnamos, nós continuamos com a nossa inteligência. Por que nós não tentamos? Eu sei que nós somos espíritos revoltados e tudo, mas, poxa, será que não dá para melhorar um pouquinho? Sabe? No meio, quando a gente está fora do corpo, por que essa confusão, querer briga, querer confusão, querer cultivar a coisa ruim em vez de cultivar a coisa boa? É isso que eu não entendo. Quando estamos encarnados, nós podemos não acreditar numa outra vida, mas desencarnados, né? Por que não há essa mudança? Não estou dizendo a gente se transformar em anjo, mas por que não tenta melhorar um pouco para sair do meio daqueles espíritos doentes todos? Consuelo, isso é uma pergunta muito longa. A única coisa que eu vou falar, porque essa pergunta aí, a explicação de toda essa pergunta aí,
Está no livro Devassando o Invisível, tá? No seu capítulo 10. Tá? Da Dona Ivone Pereira. Deixa eu pegar esse livro aqui. É muito longa a resposta. Mas vou te falar só de uma coisa. Ninguém muda ao desencarnar. O encarnado continua o mesmo. Quer dizer, alguns até se arrependem e querem se melhorar. Mas uma grande maioria, Vamos lá. Não quer. Sr. Roberto, é que eu estou sem o livro na mão, porque ele é longa, tem umas 4 folhas, mais ou menos. No meio, mais ou menos, sei que a Dona Ivone vai fazer mais ou menos essa pergunta. Deixa eu Também ver essa aqui. pergunta. O cara que está com ela, o médico que está com ela, que é da equipe do Dr. Bezerra, vai lhe falar, eles não querem melhorar. Eles sabem que estão desencarnados e querem, na cabeça deles, eles querem continuar com o pensamento de que estão encarnados. É o que ele vai falar e vai explicar toda essa questão que a Consuelo perguntou. Por isso que eu tinha falado alguma... Hein? Qual é o no parágrafo? Capítulo 10. Sim, qual é o parágrafo? Pois é, senhor, mas eu só ouvindo mesmo, porque eu não estou com o livro aqui na mão. Eu ainda que eu pensei que era esse livro. De um meio para lá, que ele vai responder para ela o que está acontecendo com ela lá no plano espiritual, que ela foi desdobrada, vai num boteco lá embaixo, né? Então, o que eu ia propor é o seguinte, essa é a questão 10 do livro Devassando o Invisível, se alguém puder salvar e botar no zap do grupo. Eu tenho esse livro. Pois é, mas é para todos ler, quem não tem ler também. É capítulo 10 que você falou? Capítulo 10, tá? Salvar, botar no zap, porque esse capítulo 10 tem muito a ver com tudo isso que você falou aqui. Tudo. Dessa influência dos espíritos sobre nós. É uma aula tremenda, né? Fala, Silvio. Tem um parágrafo que pode ser isso que você... Minha querida irmã explicou veementemente. Será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis. É isso não, né? Aí ele vai falar sobre que esses espíritos são revoltados. É muito longa a resposta, Roberto, mas é por aí também. A resposta é por aí, começa aí. Muito longa, são parágrafos grandes. Ele vai falar justamente, há 1001 motivos que levam ao espírito, ao desencarnar, o espírito, quer dizer, o encarnado, né? A revolta do encarnado. Ele várias coisas aqui, porque a sociedade não cumpre com o seu papel. Não é governo, não. A gente tem mania de falar, o governo, não. A sociedade não cumpre com o seu papel e gera muito sofrimento a alguns irmãos que já estão fragilizados, já vêm revoltados, reencarnados, revoltados. E quando eles desencarnam, às vezes até o desencarne violento, igual nós vimos aí aqui na Penha, por diversos motivos, ele leva isso com ele. E o pensamento dele, às vezes, que ele tem mais ou menos noção que está desencarnado. Mas não, mas vou viver como eu vivi encarnado, fazendo as mesmas coisas, as mesmas atrocidades, crueldades. Até que um dia, lógico, a consciência desse espírito vai despertar. Vai despertar uma hora. Mas os espíritos nos falam o tempo todo. Nós estamos em época de transição, a rapaziada lá de baixo está toda reencarnando para ter mais uma oportunidade. Então, é o que nós estamos vendo aí, essa bagunça. E esse espírito, não todos, mas a grande maioria vai continuar revoltado no plano espiritual. E quer dar vazão, tá? Não, o que ele gosta, vai procurar, né? Aquilo, que eu falo aqui, não se ocupa do que lhe é indiferente, mas o que é né? Que lhe que ele chama a atenção, que ele dá aquela vontade, ele vai ver que vai encontrar ali alguém que sintoniza, vai continuar. Então, são espíritos encarnados doentes que vão levar junto espíritos desencarnados doentes. Uma parceria, sintonia. Por aí. Agora a resposta é longa, viu, Conselho? Dá bom aí ou quer mais alguma coisa? Deu para entender mais ou menos? Não, entendi. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse livro pode ser baixado, tá? Pode baixar esse livro pelo Google, tá? Então, o que eu ia combinar, não a próxima aula,
Não, pode ser a próxima aula. A gente lê essa página em vez de ler o Livro dos Espíritos, porque ela é completa, essa página. Tem umas 6 ou 7 perguntas. Realmente tá? é. Realmente é. Eu já li o 10 que você falou, e realmente é esse capítulo 9. Pois é. Tá? A gente pode combinar isso. Quem tiver condições de tirar a cópia e passar para o Zap, aí quem não tiver o livro, imprime, e semana que vem a gente pode ler essa página. É uma proposta minha, mas fica a critério de vocês. A página é longa, de repente vai até 2 semanas, mas vale a pena. Vale a pena. É muito grande. É estudo. Ela é muito grande. É estudo. Ela é muito grande. Né? Seria Os Grandes Segredos do Além? É esse? Acho que é o capítulo 10, né? É a pergunta, se não me engano, é a 459, que vem aí em cima, logo depois do título, não é isso? Os Grandes Segredos do Além. No livro antigo, não sei se tem outro livro novo, começa na página 215. Eu não sei, eu estou sem o livro na mão, não. O antigo 215 vai até 232, para ver como ela é longa. É longo. Se lembra uma vez que nós lemos até 232. Se lembra do Pedrinho, que nós também lemos uma página longa da Dona Ivone, e valeu a pena, estão lembrados? Tá? O Pedrinho, aquele que tinha desencarnado, que ele, dentro do seu pensamento, ainda estava naquela casinha antiga, de 100 anos atrás, que a Dona Ivone senta, debuia milho e vagem com ele, tá? E que ele estava perturbando a nova casa, que aquela já tinha sido demolida, tinha uma nova casa, e estava perturbando, sem querer, sem maldade. Quer dizer, as páginas da Dona Ivone são maravilhosas, né? O caso do Pedrinho foi uma, né? Então vamos ler essa. Todos os livros da Dona Ivone, eu tenho a maioria deles, são muito bons. Muito, muito, muito bons. Né? Bom, quer falar alguma coisa, Jorge? Eu gostaria, sim, de acrescentar no livro, tanto Libertação, tanto o caso Gregório, quanto tempo ele levou, né? Esse é um personagem que tem ação e reação. O caso do Barãozinho, que a mãe dele era uma mendiga, vamos dizer assim, ele tinha perdido, né? Até a forma, o corpo dele parecia um símbolo. Esse que está estudando aí também, o Marcelo, né? Também. Então, segundo os espíritos, eles dizem que para nós nos evangelizarmos, procurarmos fazer o melhor possível para nós desidentificarmos com as questões aqui da vida da Terra. E quando nós desencarnarmos, começarmos, quer dizer, enquadrarmos mais rapidamente na ambiência espiritual. E bem poucos conseguem, assim, rapidamente esse enquadramento. Alguns levam semanas, meses, e assim vai, né? Dependendo de cada um. Séculos. Mas a grande... ou até, né? Ou até séculos. E por isso que fica essa situação, né? Em relação à pergunta, né? Porque tem as questões que a gente precisa também, que em mediunidade nós estudamos, né? Eu digo nós, todos aí, não é eu não, hein? Só não, é nós. A questão da afinidade e a questão da sintonia. Porque os afins se atraem. Então, você vê, eu tenho uma vida, eu gosto de jogo, né? Quais são os espíritos que irão me acompanhar por causa do jogo? Não é? Ele desencarnou, vai muito embora, está ali. Se eu gosto do fumo, se o indivíduo tem a compulsão, está embasado na pergunta que ela fez aí. Né? Então, são N situações. Para que a gente se desvincule, quer dizer, que a linguagem da Joana se desidentifique, né, dessa situação, é a mudança de comportamento, a mudança de hábito. É o que ela diz, é o que ela nos orienta. É fácil? Não. É empenho, muito empenho da nossa parte. Para que os bons e aqueles que nos rodeiam, os bons, eu digo aqueles espíritos mais iluminados, começarem a nos influenciar, né?
de certa feita para a gente trabalhar em nome do amor e da caridade. E assim, a gente descolando dos perturbados e perturbadores, desculpa o nome, até os espíritos que tiverem aí, não estou chamando vocês de perturbadores, não. É o nome que está surgindo, né? Porque tem espírito perturbado e perturbadores, porque tem. Não são todos, mas tem. Aí a gente vai, porque eles, um contexto vibratório, né, que vem da vibração ligada ao pensamento, eles não se ligam. Aí é diferente. Isso aí eu não quero saber disso, não. Nas reuniões de desobsessão, né? Não chegam lá e dizem, isso aqui parece velório, para eles, né? Aí começa o diálogo lá e vai orientando, e a conversa vai encaminhando, e tem outras narrativas. Só isso. É isso aí. A questão é da sintonia, vibração, sintonia, nós vivemos, conforme o Emmanuel fala, né, num mundo de ondas, né? Mentes e ondas. Está lá no prefácio dos Domínios da Mediunidade, né? Bom, a 456, eu acho que já está bem comentado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão, né? É o que o Jorge acabou de falar, da questão que lhe dá atenção. Né? A pessoa desencarna com o vício de comer doce. Vamos até botar uma coisa gostosa e bonita, né? Adoro o pudim. Aí a gente vai lá no shopping, tá aquele doce bonitão, e tem alguém comendo junto conosco. Fala, Jorge. Embasado na pergunta de segunda-feira, a última que também a Consuelo levantou a bola, das questões do trato dos animais, né? Então, eu comecei a assistir lá, porque você falou umas perguntas, eu livro 700 e alguma coisa que eu procurei, mas eu não consegui gravar o número, mas eu não consegui também localizar. Eu vou falar da pergunta, né, que ela fez. Porque muitas pessoas hoje em dia, está né, as pessoas muito preocupadas com o ovo da lagartixa, com o ovo do jacaré, com o ovo do boi, com a placenta da cachorrinha, com o que vai nascer. Mas ninguém está preocupado com o aborto que estão querendo implantar. Com o futuro, Einstein. Com o futuro, Lamennais. Com o futuro, né? São esses espíritos aí, né? Por exemplo, a gente poderia ter um Winston Churchill reencarnar aqui no Brasil, né? Enfim, e o pessoal fica muito preocupado com o sexo dos anjos. São esses detalhes aí que a gente também precisa abordar, porque, pois, Mas eu é louvável. perguntar uma Espera só um minutinho. Espera só um minutinho. É louvável o trato, o cuidado, a atenção. Sim, as espécies, falou-se aí dos princípios inteligentes, é louvável, né? Mas a gente fica muito atrelado, aí a gente vai dar ênfase a essas eivas de entidades que querem nos manter estacionados. Só isso. É a lei de sociedade, Jorge, 767, se eu não me engano, 768, 766, 767, 768. A foi lei ontem, de sociedade. Né? Fala, Consuelo. Sobre essa questão do aborto, lógico que ajuda e incentiva se for liberado. Mas se a pessoa tiver realmente que reencarnar, ela não vai ser colocada numa mãe que não pensa no aborto e sim deseja um filho, e aquele que não tem chances de reencarnar, Deus não sabe que aquela mulher, já não sabe que aquela mulher vai fazer um aborto, sendo aprovado ou não pela lei, e Deus não sabe que aquela mãe não vai fazer eu não vou entrar no mérito da questão se ela pode criar, isso eu não vou entrar no mérito da questão. Eu só estou falando isso. Se essa criança tem que reencarnar de verdade, Deus acha que ela tem que reencarnar, ela vai ser colocada numa mãe que vai deixar essa criança nascer. Não seria mais ou menos assim? A oportunidade é dada mesmo aquela que tem esse pensamento, a oportunidade pode ser que durante a gravidez ela muda de pensamento.
Então, a oportunidade está sendo dada para ver se ela se recupera desse pensamento. Exatamente. Então, Consuelo, veja bem, aquele que realmente tem que reencarnar mesmo, realmente Deus vai, né, procurar realmente uma mãe mais... Mas todos precisamos reencarnar. Todos. Isso é a lei de reencarnação, né, para a gente crescer. E mesmo a mãe que há um risco de abortar, tem que confiar nela, tem que dar oportunidade a ela. Se chama oportunidade. E às vezes ela, de novo, durante a gravidez, muda de ideia, fracassa. Nós lemos isso nos livros espíritos, né? Então, essa questão aí do aborto é séria por isso, porque, assim como nós reencarnamos às vezes para fazer uma coisa e, né, no meio do caminho nós ainda estamos muito fracos para aquilo, não conseguimos encarar de frente, erramos de novo, fracassamos de novo. Só que aí é um nível, né, bem mais, né, o aborto é algo muito forte para se falar. Eu posso ter vindo para... Um exemplo, se bem bobo, só para ilustrar, eu posso ter vindo para ser um médico e chega na hora eu não quero estudar, nem estudar eu quero, muito menos fazer medicina. Eu fui preparado para ser médico, mas na hora eu pensei, não, eu vou lidar com isso, lidar com aquilo, com doentes, eu posso adoecer, lidar com acidentado, ter que costurar, inventar um monte de circunstância e fugir da minha prova maior, às vezes, que nessa encarnação. Então, essa questão aí é muito complicada, né? Se engravidou, o certo é ter o filho, né? Mas as cabeças que estão por aí, a gente sabe que é meio complicado, né? Vamos lá? Alguém quer falar mais? O último parágrafo da questão 456 do Megami diz o seguinte: a doutrina dos espíritos tem a sabedoria que estende até onde se encontram espíritos de todos os tipos, de todas as classes, e propagá-la. Quando descobrimos essas verdades, passamos a melhorar a nós mesmos, sem cogitar dos malfeitos alheios, e a vida passa a nos interessar, onde a esperança alimenta a alegria de viver. Com Jesus, nós começamos a nos interessar somente pelo bem da humanidade, e se nós somos parte dela, certamente esse bem nos atingirá. É isso aí que você acabou de falar. Ela engravida, é uma mulher completamente desvirtuada, já fez vários abortos, mas ela engravida e, de repente, ela cria um amor por aquela criança, por aquele espírito, e não vai abortar. E a criança vai ter um tratamento sensacional, melhor do que, às vezes, numa mãe que é espírita e não consegue dar o tratamento que deseja dar. Ilustrando também um livro, eu acho que é também nesse livro que está estudando. Eu não cheguei a pegar aí na época quando eu comecei a participar do estudo. E uma senhora que a mãe lutou, pediu, e a filha, acho que vivia, se eu não me engano, ela tinha uma vida irregular. Né? Julieta, isso aí, Julieta. A mãe fez de tudo, e ela abortou. O alto intercedeu de todas as formas. Né? Não é a Julieta, não. Julieta não chegou a abortar, não. Não sei qual é, outro caso. Nós não chegamos ainda nesse caso, não. Julieta, não chegamos ainda, não. Não chegou ainda, não? Não. Eu não sei. É depois do Marcelo. É depois do Marcelo? Não, É porque eu li esse livro há muito tempo, né? E eu estou lembrando, não sei se é antes. E esse caso, a mãe fez de tudo. Eu acho que é o próximo capítulo, Jorge. Se eu não me engano, tenho certeza. Acho que é. Tá? Não, é isso aí. A mãe fez isso aí. Isso aí, de tudo. A mãe espírito, né? Né? Faz de tudo espírito, e ela tem situação financeira boa, não é isso? Tá lá no meio dos não. Né? A mãe, se eu não me engano... é isso mesmo. A mãe tinha... É isso mesmo. São vários casos. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Aí, né, ela se envolveu lá com um camarada lá. É Paulino, o cara que ela se envolveu? Eu também não lembro. São vários casos. E acabou... Eu acho que é esse caso, sim. Né? O senhorzinho lá, o alto, tentando de todas as formas, chamou lá a entidade amiga,
para ver se conseguia. Não conseguiu, não. Abortou. Alguém mais quer falar sobre a 456? Já entendeu? Para entender esse negócio da atenção, né? Ou seja, vibração, sintonia. Tá? Olha só. Os espíritos agindo em nós. Tá? Vamos lá agora a 457. Elisa? Sim. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha só, Kardec não é mole, não. Os espíritos, né, dizem, né, que naquele livro, seu Roberto, o livro dos espíritos, sua tradição lendária, né, os espíritos falam que certas perguntas que Kardec fazia, eles tinham que ir lá no alto perguntar. E eles não tinham certeza para dar uma resposta concreta, né, certinha. Eles tinham que também se... Né? Vamos lá. A primeira pergunta... Era chato. Olha só. Esse cara. Ao ser, a primeira pergunta, veio os espíritos, tudo que fazemos, está falando o quê? De atos. Atos, atitudes, gestos que fazemos. E os espíritos respondem. Né? Podem ver. Sim. Porque ver, no caso aí, é fácil. É fácil. Agora, essa pergunta agora já não é. Olha só, conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Ou seja, penetrando a nossa intimidade. Não é no nosso externo, é no nosso interno. Olha só a pergunta. Pode conhecer a nossa intimidade? Antes da resposta, nós podemos falar, os espíritos mais evoluídos têm mais facilidades. Mas todo espírito está entrando na questão obsessiva. Quando quer prejudicar alguém, mesmo que ele não tenha ainda essa condição de ler os pensamentos, de conhecer os pensamentos, eles veem através do quê? Coloração de aura, emanação fluídica, né? Emanação de nossas energias. Eles sentem. Então, de alguma forma, eles entram na nossa intimidade. Com maior, né, força, maior, digamos, profundidade, ou um pouco mais superficial, mas a pergunta é essa aí, os nossos mais secretos pensamentos. Se eu vou pensar que eu quero prejudicar alguém, dar uma paulada em alguém, eu tenho certeza que, logicamente, vai se unir o que é o pensamento de ódio, de raiva, ira, e vou emanar. Se tiver alguém muito sensitivo ao meu lado, no caso do Chico Xavier, por exemplo, vai sentir. O Chico Xavier tem uma reunião no livro dos Domínios da Mediunidade, onde ele é a médium Ambrosina, tá? A médium Ambrosina e o seu mentor Gabriel é a famosa dupla caipira, Chico e Emanuel, tá? Tem um cara lá na plateia, lá nas cadeiras lá do grupo da prece, que é um assassino. E estava lá, e o Chico, olha só, a pureza do espírito Chico Xavier, tá? Com muita sensibilidade, alcança. Só que o Emmanuel fala, esquece disso, rapaz, faz o teu papel aí. Não pense que ele vai interromper a reunião, que ele não vai atrapalhar em nada. Continue trabalhando. Tem os detalhes lá, né? Então, essa questão de conhecer os mais secretos pensamentos vai depender muito da pureza do espírito. Mas, de qualquer forma, sempre haverá, assim, como é que nós falamos, vamos deixar nossas marcas que alguém vai, tá, conseguir nos seguir. Tá? A gente pode pensar que lá dentro de nós, puxa vida, não, eu desejaria tanto isso ou aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Vamos ver a resposta agora. Alguém quer comentar antes de falar a resposta? Deixa eu só citar dois casos. Né? O caso da Alcione. O Alcione, o Antônio,
O Antônio é alguém ligado a Jesus lá, próximo a ele. Não é dessa vez que o Carlos vai conseguir. Não vai. Então, já estava devendo. E o segundo? Você falou aí de espírito. O Alexandre, lá no livro, nesse mesmo livro aí, eu acho que o Alexandre no Missionário da Luz, né? Missionário da Luz. No Ricardo Segismundo. Aqueles milhões de espermatozoides enveredando para poder fecundar. Então, vamos trabalhar na hipótese de nascer um cidadão estropiado. Se a gente sabe que o sêmen saudável vai vencer a corrida e vai fecundar o óvulo. Então, o corpo será ação. Mas ele precisa de um sêmen defeituoso para gerar um corpo com problema. Então, como é que ele está tendo 200 e tantos milhões ou mais de sêmen ali, como é que ele vai imprimir a velocidade? Isso. Não é isso? O André Luiz, ele vai chegar, ele sabe, conhece. O André Luiz, esses instrutores, outros, diz assim, focaliza, André, olha, fulano de tal me emprestou a energia, ou seja, e ele alcança e visualiza as partes internas do organismo da criatura. Estou falando do organismo. Aí, isso é periférico, é no nosso meio ambiente. Agora, faça ideia, essas entidades, já sabendo quem somos nós, o que nós fizemos. Olha, como é que é? Capelo Gaivota, vai comer carne. Você vai reencarnar várias vezes, deixa ele lá. É isso aí. Ai, ai. Vamos lá, Elisa. Alguém mais quer comentar alguma coisa dessa? Nós começamos a 457, né? Vamos ler só essa primeira resposta aí, Elisa. Tá. Vai dar mais tempo para ver Podem o resto, os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ih, rapaz, aquelas coisas que nós já fizemos de errado, assim, né? Quando era mocinha, Ele está rapazinho. perguntando se eles podem Olha conhecer o só nosso que coisa pensamento. horrível. Não Aqui falou é do os nosso mais passado. secretos. Nossos mais secretos. Que a Mas gente não não falou quer. do nosso passado. Nossa, aquilo que a gente quer esconder, quer esquecer. Eu não fiz isso. Eu não fiz Pode isso. ser os secretos atuais. O que você está pensando Aí, agora. não tem mais graça, não tem mais graça. O Afro está falando dos atuais. Não, ele está falando dos passados. Lá no porão, fazendo questão. Eu estou indo lá no porão, Elisa, lá no sub. Tá? Aqui no consciente não está me interessando muito, não. O consciente não me interessa, quero o subconsciente, lá que me interessa. Então, vamos lá. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Quando se passa uma moça bonita na rua, o que você pensa, eles sabem. Tá vendo? O perispírito, né? Eles sabem. Mas quem é que vai omitir isso? E a gente sabe só de olhar para a cara da pessoa. Ô, Jorge, é que uma vez nós fizemos um estudo desse lá no Maria Vaz falando sobre os negócios aí e tal. Quando nós descemos a escada, rapaz, veio descendo 2 perispíritos ladeira abaixo lá da Irapuá, que acabou com o estudo todinho. Aí a galera que estava observando botou a mão no ombro, vambora. Vambora, é isso aí. Né? Não deu para ocultar, não, todo mundo. Não dá para ocultar. Então, muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. O que é dissimular? Esconder. Né? Esconder. Tentar enganar, falsear, ocultar, só dissimular. Não adianta. Né? Quando os espíritos que vêm e são bons, meu filho, deixa aquele perispírito passar em paz. Olhe para o outro, olha para a lua, olha que lua bonita, que luar maravilhoso. Agora, quando é um amigo nosso, bota a mão no ombro, né, Jorge? Vambora. Interessante, né? A Elida jogou a bola para o lado de cá, né? Agora devolva a bola. Como é que fica o pensamento?
Brad Pitt, no motocão, 1.500 cilindrada. Ué, não é diferente não, Jorge. Não é Viu? diferente não, entendeu? Não é Não, diferente mas é bom deixar claro isso. Mas é claro, cara, pensamento é uma Patente. coisa assim. Por isso que eu digo que eu penso demais, porque eu acho que eu devia pensar menos, entendeu? E eu sei que os espíritos leem tudo, que sabem de tudo que eu estou pensando, nos mínimos detalhes. E como eu sou uma pessoa que ainda tem muitas faltas, muitas falhas, muitos defeitos, eles devem ficar horrorizados comigo. Por isso que eu tem um consolo e um conforto para a pessoa que está interessada. Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que empreende esforços para vencer as suas paixões. Não é? Então, o ideal é esse, né? A gente ficar centralizado naquela paixão. A paixão é tudo. Não é só centralizado ao perispírito que o Afrânio acabou de colocar aí. Não. Pois é. Então, é a criatura, como ele também acabou de citar, mudar o disco. Né? Porque, senão, os princípios inteligentes que organizam essa região, porque a gente precisa entender que cada departamento do nosso corpo físico é princípio inteligente. A nossa desorganização emocional, mental, podemos assim dizer, tá? A gente puxa para... criou o hábito. Por isso que eles nos puxam para baixo. Quem gosta de comer muito, se não tiver disciplina, se não estimular a autodisciplina aos princípios na área de gestória, vamos dizer assim, o cidadão vai comer para caramba. Se é na área sexual, se não tiver disciplina, vem a compulsão. Se não for a compulsão, é algo aproximado. Mas para a gente chegar, dialogar, conversar com pessoas, né? Aí você tem que ter um mínimo de conhecimento. Agora, conversar com um leigo, mas que eu não acredito nisso, que é assim, se é assim, tudo bem, então pronto. É bem assim mesmo. Agora, assim, a insignificância. Eu vejo que a gente já está assim, numa fase, eu me lembro até às vezes da Dona Glória falando que a gente destrambelha, que a gente destrambelha mesmo, né? Porque tem hora que a gente perde totalmente o senso do ridículo, que a gente faz uns atos assim, que parece que a gente ainda está lá atrás, 20 e tantos, 30 e tantos anos atrás. Mas daí, a uns 5, 10, 15, 20 minutos no máximo, vem aquele chamadinho de pé de ouvido. Poxa, tu sabe que dá para fazer isso, entendeu? Então a gente já está naquela fase. Destrambelhar, a gente destrambelha sim, mas tem um momento que a gente, tipo, cai na real, entendeu? Poxa, caí de novo, fiz de novo, não queria fazer isso, acabei, eu tenho que ficar mais atento, tenho que perceber melhor o que está acontecendo, né? A gente já está mais ou menos nessa fase. Senta, levanta, tira o paletó, põe o paletó. Você sabe o que é o paletó, né? Senta, levanta. Sei. Cara desencana, tira o paletó. Assim, puta, sim, paletó. sei. Fecha o paletó. Beleza? Já deu a hora, né? Já deu a hora. Então a gente volta a essa pergunta, tá? Na semana que vem, a 457, né? Para dar o complemento dela, tá bom? Uhum. Tá, esse assunto é um assunto que mexe muito, né? Não, isso aí tudo, tudo é para entrar na 459, é o que Kardec faz com a gente. Não, é assim, o pensar que tem alguém, que o tempo todo, alguém, espírito, né? Tem um espírito que sabe o tempo todo o que a gente está pensando, e a gente sabe que a gente tem uma mente flutuante, totalmente desequilibrada, e começa a mexer com o imaginário, né? Quer saber quem foste, quem és, é só... Assim, antes de encerrar aqui a gravação, semana que vem a gente vai continuar nessa pergunta ou vocês querem ler a página? De repente é melhor acabar essa pergunta aí a 458 para ler a página antes da 459. Mas vamos fazer o seguinte, quem puder
colocar no grupo a página, para já ficar na mão, alguém imprimir ou na hora ter o Zap na mão, para quando a gente começar ela, tá? Que vai ser umas 2 aulas nela. De repente, semana que vem, no meio da aula, já começa ela, tá bom? Vamos combinar assim. A 457 e a 458 vamos acabar ela, e nesse intermediário, da 459, que é a influência dos espíritos, né? A gente lê essa página, e depois continua o estudo do livro dos espíritos normal. Tá combinado assim? Ok. Ok? Então, eu vou parar a gravação, tá?